Bom, a gente está vendo a luta dos atletas brasileiros por um pódio. Luta difícil, afinal a Olimpíada reúne os melhores do planeta em cada modalidade. Mas para chegar lá, antes de mais nada, é preciso que cada atleta tenha oportunidade de conhecer o esporte e poder treinar. É sobre esse aspecto da Olimpíada, ou da inclusão social, que a gente conversa hoje com o Gilberto Alvarez, o nosso comentarista sobre educação. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, você acredita que a Olimpíada hoje é um momento importante para falar sobre a importância das políticas públicas nos aspectos de descobrir e incentivar os jovens talentos? A Olimpíada ela tem essa função de mostrar o quanto que é simbólico unir educação, cultura e esporte. Não é à toa que os principais medalhistas, os principais países, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, todos esses países têm algo em comum. São desenvolvidos e consideram esporte, educação e cultura como projetos únicos, inclusive no mesmo espaço. Essa novidade de considerar que o esporte é em clubes, educação é em escola e cultura se faz em outros lugares é uma mania brasileira. E isso é muito importante. Dizer que o jovem ele se forma na escola em ambientes únicos como são os céus. A proposta dos céus é isso. É trazer toda a parte de esporte e cultura para o mesmo local. E incentivar através de políticas que não só caçam talentos, como a gente diz, mas que formam e treinam futuros atletas, cientistas, produtores culturais, enfim. Nós precisamos descobrir esses talentos no território brasileiro. Então, nesses últimos anos, o incentivo foi nesse sentido, de mesclar educação e esporte para que esses jovens também se interessem por isso, que seja possível, que essa oportunidade seja criada para eles. As políticas de acesso que foram criadas no governo Lula e Dilma, as políticas de inclusão social, eles vão nesse caminho. Fazer com que gerações de jovens não sejam esquecidas, que a gente consiga descobrir talentos, que formem esses talentos para que depois eles retornem aquilo que eles aprenderam, obviamente, para desenvolver o Brasil. A gente tem um exemplo da Lohane, que é uma atleta de badminton, né? Fala um pouquinho sobre ela. Eu peguei um caso da Lohane porque é um caso absolutamente exemplar. Ela não ganhou medalha, Sim, mas é uma competiu atleta... agora nesse final de semana, né? Por si só, é um caso de superação, Sim. mas é importante dizer que por si, por vontade pessoal, não se chega a lugar nenhum. Sim. Não há possibilidades sem oportunidades. É uma menina que sofreu, ela nasceu na favela do Chapadão, no Rio, depois foi para a favela do Chacrinha, recebeu uma bolsa do governo federal, especificamente para o badminton, e por conta dessa bolsa ela chegou na Olimpíada. Sim. Ela tem uma adolescência uma juventude bem sofrida. Ela era filha de um traficante, o pai dela acabou morrendo, acabou sendo assassinado. Ela teve que mudar várias vezes de casa, porque o pai dela era perseguido, e ela acabou se encontrando ali no esporte. Ela fez parte de um projeto social, ou seja, existiu essa oportunidade na vida dela. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante e nós precisamos de um país que não fique só em Lohanes, nós precisamos descobrir milhares de Lohanes. Não só pela questão do esporte, Thalita. De novo, é esporte e educação. É só através de políticas de educação associadas à cultura e ao esporte que nós podemos dar educação de qualidade ao brasileiro. O país pode sim ser um país desenvolvido, desde que invista em educação, esporte e cultura. Isso são políticas de investimento. Não dá para considerar que essas políticas de acesso à inclusão social são custo. Não é custo. Você fez uma reportagem agora há pouco sobre isso. São políticas de investimento para um país que acredita que pode ser um dia desenvolvido. Esse complexo de vira-lata que muitas vezes passa pelo brasileiro e que esse governo infelizmente incentiva, esse governo interino, é o contrário. É um país que tem tudo para ser uma das maiores potências mundiais na economia, no desenvolvimento sustentável, no esporte, na cultura e na educação. O objetivo não é só ganhar medalha, é você transformar a sociedade como um todo. Se transforma em uma pessoa, o arredor dela e a sociedade como um todo. E a educação, de fato, transforma as pessoas. A Lohane, ela mudou de vida por conta do esporte. Então, resgatar, dar oportunidade para as pessoas, principalmente aqueles que são oriundos de escola pública, isso é o fundamento das políticas de acesso à inclusão social. O que nós lutamos é para que essas políticas se mantenham e se ampliem. Nós não chegamos ainda nem no início do trabalho que foi criado pelo governo Lula e Dilma. Nós precisamos avançar e não retroceder a 20, 30 anos atrás. É o mesmo tipo de oportunidade criado pelo Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras é um programa que fez com que vários jovens saíssem do Brasil, pudessem fazer pesquisa nas melhores universidades e tragam de volta ao país experiências internacionais.
o Ciências Sem Fronteiras. Hoje nós temos vários estudantes de escolas públicas, oriundos de escolas públicas, fazendo universidades, serão engenheiros, serão médicos. É o caso das políticas de incentivo ao esporte. É resgatar uma geração de jovens que pode sim fazer com que o Brasil cresça de forma sustentável. A luta é para que essas políticas continuem existindo, né? Com certeza. Legal. Muita luta. Obrigada, Giba, pela sua participação. Até Muito semana obrigado. que vem.